tarde. Eu sou o servidor público, né? O papel do servidor público é servir ao público, né? E hoje eu público alto com vocês. E o papel do servidor público é servir ao público, né? Para que a gente tenha a obrigação, como servidor público, de fazer sempre o melhor para atender melhor naquilo que é o nosso trabalho, a gente realizar ele com qualidade, com eficiência, para atender a demanda da sociedade, para aproveitar e usufruir daquilo que nós fazemos no IBGE. Eu sou o servidor público da Fundação IBGE. A Fundação IBGE é um órgão do Executivo, ligado ao Ministério do Planejamento. Meu nome é Ederson Tadeu Mourão, sou gerente regional do IBGE. A agência regional do IBGE está localizada em Capelinha, na rua Capitão Clementino 103, sala 6 e 8, no prédio da Seu Marques, lá no centro, na rua do Banco Nordeste, próximo à assistência social. E o papel do IBGE, a missão do IBGE é retratar o Brasil, retratar a realidade do Brasil para que todos os cidadãos consigam exercer o seu direito de cidadania. Então hoje o objetivo da gente estar aqui, pedir esse espaço, esse horário com vocês aqui, ter a oportunidade de estar junto com vocês, é para que a gente fale um pouco do IBGE, né? Diminua essa distância, que vocês conheçam o IBGE. Também está acontecendo uma pesquisa agora, que é uma pesquisa que avalia a administração pública, chama-se Pesquisa de Informações Básicas Municipais, a MUNIC. E não só é uma pesquisa que acontece em todos os municípios brasileiros, que agora está acontecendo em todos os municípios brasileiros. Hoje de manhã, esse evento, essa reunião que eu estou fazendo com vocês aqui, esse encontro que nós estamos tendo aqui, hoje eu tive em Chapada do Norte de manhã, e todos os meus colegas estão no Brasil inteiro, em todos os municípios brasileiros, fazendo essa pesquisa, que é uma avaliação da administração pública em relação às políticas públicas. É uma pesquisa demandada pelo governo federal e tem vários temas, pelo governo federal vários temas. Isso não é um questionário elaborado pelo IBGE, isso é um questionário elaborado pelo governo, demandado pelo governo, uma linguagem, as perguntas que estão lá são perguntas que são temas que estão lá no dia a dia da administração pública. É a linguagem que a administração pública trata, a forma que ela trata, a forma de falar, de se expressar da administração pública. Porque eles conhecem todos os programas. E o que esse questionário levanta? Levanta o que está sendo feito, qual é a estrutura da administração pública, como está montada a administração pública e quais as ações políticas em relação às políticas públicas e qual a forma de fomento dessas políticas públicas. O que está no questionário é o seguinte: é o que o município deveria fazer? Está fazendo? Se está fazendo, como está andando? Ou não está fazendo? Então, essa pesquisa levanta isso, demandada pelo governo federal. Certo? Eu também, aqui, o intuito da reunião é falar sobre a cartografia, a atualização da cartografia que nós estamos fazendo no município, as demandas que nós temos feito no município, e também tratar do censo agropecuário e a contagem da população em 2016. Esse é o objetivo da gente estar aqui hoje com vocês, e temos que só agradecer a presença de vocês aqui. E nós convidamos para essa reunião, né, senhor Cláudio, os vereadores e a administração pública, né, que todas as pessoas responsáveis pelos temas do questionário, Secretaria de Saúde, Educação, o pessoal da área de comunicação, assistência social, agricultura, né, o pessoal do gabinete, estivesse presente aqui. E nós mandamos um ofício solicitando isso e que eles convocassem essas pessoas para estar presente aqui. Porque o intuito é a gente apresentar essa pesquisa para a Câmara. Eu até pedi ao Aguinaldo também, se fosse o caso, convidasse a população, né, Aguinaldo? Somente professores, alguém, né, lideranças aqui, pessoas da cidade, comerciantes, que poderiam estar presentes também. É bom conhecer o IBGE. Então, só que eu vou passar a realidade para vocês. Você vê o seguinte: só vocês que estão presentes aqui nessa reunião, que foi
marcada dia 2 de julho. Dia 2 de julho, senhores vereadores. Dia 2 de julho. O Rinaldo tem prova disso, que ele recebeu o e-mail. E o e-mail que eu mandei para a prefeitura, eu mandei por cópia para ele. Foi, Rinaldo? E outra coisa, os questionários que a prefeitura recebeu, eu mandei para a Câmara e pedi ao Rinaldo que imprimisse e entregasse a vocês, vereadores, para conhecer essa pesquisa. O que é essa pesquisa e o que ela representa. Gente, e eu acho o seguinte, eu vejo aí, e não é uma situação nova, de uma situação antiga, um descaso da administração pública com a instituição IBGE. Porque quando você vê que tem mais de 30 dias que a gente encaminhou um questionário para a prefeitura, que durante esse período a gente ligou várias vezes, e a gente não tem todo o questionário respondido, entregue, ele mandou, foi terça-feira, uma colega minha veio aqui, que está trabalhando aqui no município, aí como estava trabalhando em Pedalho Urbano, foi à prefeitura, ele entregou uma parte pequena do questionário, se comprometendo a estar aqui hoje entregando o questionário. Eu pergunto a vocês, cadê eles? E eu pergunto, cadê os questionários? E eu fico assim, numa posição, assim, preocupado. Porque é um caso, é uma situação de descaso com o IBGE. Eu estou fazendo meu trabalho. Nós encaminhamos, nós informamos, nós colocamos prontos a tirar qualquer dúvida, nós ligamos várias vezes para a prefeitura, estivemos na prefeitura e estamos aqui hoje. Então, a nossa parte, o nosso papel nós estamos fazendo. Nos colocamos à disposição de vir até ajudar se tivesse dúvida. Mas, nada. Olha, o ano passado foi uma dificuldade enorme para conseguir essa pesquisa. Vocês não têm ideia. Foi uma dificuldade enorme. Quantas vezes demandar a gente vir na prefeitura? Nunca aconteceu isso em outra administração. Não, nunca aconteceu isso. Vínhamos, ajudávamos, mas levávamos o questionário. E quando a gente faz, esse ano é diferente, porque eu estou marcando uma reunião em todos os municípios, a agência regional do IBGE, a área dela começa a Berilo ao norte, a oeste, Cambonita e Tamarandiba, e vai até Água Boa. É uma dimensão enorme em termo territorial da agência regional. Né? Hoje eu finalizo com os 13 municípios, estou finalizando com Minas Novas. Eu tenho os questionários de todos os 13 municípios. Tem gente que mandou antes de eu chegar para a reunião. Esse caso é só aqui dos 13. Só aqui dos 13. Hoje eu estive lá em Chapada do Norte, estava lá presente todos os vereadores, todos os secretários, inclusive o prefeito Ronaldo estava presente junto com a gente lá na reunião. Liga para algum deles e pergunta: o que foi a reunião para eles? O que foi esse evento que nós fizemos lá hoje com eles? O que é antes e depois deles conhecerem o IBGE, depois que nós passamos mostrando o IBGE para eles? Eu quero pedir a vocês que vocês tenham a liberdade de ligar para o Ronaldo e perguntar a ele. Hoje eu termino a minha coleta da Munique, mas não termino, porque eu não tenho os questionários todos de Minas Novas. E meu colega Breno, que está ali, é do quadro permanente do IBGE, entrou agora em março, né? Não somos só nós dois na agência, tem uma equipe toda. E hoje estão trabalhando, inclusive no município de vocês. Certinho? Então, ligou na prefeitura e o Álvaro falou que daqui 10 minutos estaria aqui. E ele também já falou que, há uns minutos atrás, eu já fiquei sabendo que ninguém iria comparecer da prefeitura. Foi isso que ele falou. E ele falou que 10 minutos. 10 minutos o quê? Já tem 30 minutos. Né? Eu não vou ser o questionário, eu vou passar lá. Eles vão me entregar o questionário, com certeza. Entendeu? Porque eu levo muito a sério o meu trabalho. E o que é o IBGE? Vamos lá porque é importante.
tendo conhecimento disso e sabendo dessa realidade, eu estou no lugar certo, eu estou na casa certa, eu estou com as pessoas certas. Porque eu sei que vocês estão aqui, inclusive a responsabilidade que vocês tomaram para você de atender o convite, o nosso convite, só tem que agradecer, né? E vocês vão entender um pouco do que nós fazemos, certinho? O IBGE, ele faz levantamentos, fazemos pesquisas, pesquisas em todos os setores, em todos os segmentos, tratamos de vários temas do Brasil. Nós retratamos o Brasil. Igual eu falei no IBGE, retratar a realidade do Brasil para que todos os cidadãos possam exercer a cidadania. O que é exercer a cidadania? Exercer a cidadania é você ter conhecimento, você ter informação, é você saber quem você é, onde você mora, como você mora, entender do contexto em que cada cidadão faz parte, o seu papel na sociedade e o que é aquela sociedade para ele. E o IBGE faz isso, né? Muita gente pergunta, fala IBGE, fala assim, é só censo. Não, IBGE não é só censo. Eu tenho pessoas que encontram comigo depois do censo, você está trabalhando no IBGE, você está lá ainda, mas você está no IBGE ainda? Eu falo assim, estou no IBGE ainda. Eu vou continuar, se Deus quiser, por muitos anos, até eu ficar velhinho, né? Igual a gente tem aqui na cidade, vocês têm aqui, né, pessoas daqui da cidade que aposentaram no IBGE, não é verdade? Seu Geraldo, seu Álvaro, seu Edson, né? O Geraldo aqui, o seu Edson e o seu Álvaro, certinho? Que aposentaram no IBGE, e eu gosto de vê-los, encontrá-los, que eles vão ver na agência, e o amor que ele tem por essa instituição. Então, gente, o IBGE, a gente faz todo quanto é tipo de levantamento. Inclusive, nós fazemos a cartografia também do Brasil. A cartografia, os mapas oficiais, todos os mapas oficiais, é o IBGE que faz. É a agência de Capelinha que faz os mapas e a cartografia aqui de Minas Novas. Em termos de pesquisa, o que nós fazemos? Nós finalizamos agora em julho a pesquisa da Registro Civil. Nós levantamos mensalmente, a coleta é trimestral, mas o levantamento é mensal, de quantas pessoas nascem em Minas Novas, quantas pessoas morrem, quantos foram os óbitos fetais, quantos foram os casamentos, quantos foram os divórcios, por mês, isso é por mês, quantos foram os divórcios judiciais e extrajudiciais. Certinho? Nós fazemos esse levantamento mensal e a coleta trimestral. Nós fazemos o levantamento da produção agrícola do município, né? É nós que fazemos esse levantamento. Vários outros órgãos utilizam os dados do IBGE, inclusive a CONAB. Utiliza os dados do IBGE. O meu colega mesmo da CONAB teve na segunda-feira, a gente bateu no papo, e eu passando para ele os dados da produção agrícola. Eles pegam os dados do IBGE e divulgam, né? Fazem os cálculos e divulgam. Aí eles divulgam a safra. Hoje mesmo de manhã eu liguei o rádio, né? Lá no jornal lá, e estava vendo a divulgação do CONAB em termos de da safra brasileira e estimativa para 2015. Os dados do IBGE, certo? Então nós fazemos o levantamento da produção agrícola do município. Nós fazemos pesquisas econômicas aqui no município. Como? Nós pesquisamos, levantamos o balanço patrimonial e o DRL financeiro das empresas no segmento de indústria, serviço, prestação de serviço, comércio e construção civil. Essa pesquisa, a gente tira variáveis desse questionário para criar os indicadores econômicos do Brasil. E várias variáveis que vão somar com os outros indicadores publicados pelo IBGE. Aí você fala indicador, um exemplo, o indicador PIB, né? É importante para o município. O IDH municipal, todos de divulgação do IBGE. Todos vocês sabem a importância do IDH para o município, não sabem? Então, é divulgação do IBGE. Nós fazemos pesquisa todo dia, então o IBGE não é só censo. Todo dia tem pesquisa. Nós fazemos pesquisa, temos a PNAD,
que é a Pesquisa Nacional de Amostragem de Domicílio, e ela é contínua. Nós estamos no município todo dia, todo mês, nós estamos no município de vocês. Nós fazemos pesquisa na área urbana e nas áreas rurais e em alguns distritos aqui. Hoje mesmo eu tenho colegas meus que estão trabalhando na área rural aqui em Minas Novas. Né? Nós fazemos atualização, fazemos um cadastro todinho do setor rural, fazendo um cadastro todinho do setor rural, para atualizar esse cadastro e depois a gente faz saber, atualizar esses endereços, né, para fazer a pesquisa que a gente já vem fazendo há muito tempo. Então, mas a gente faz pesquisa na área de saúde, saneamento básico, educação, fazendo pesquisas mensais, né, de serviço, de comércio, de indústria, né. O IBGE, se vocês olharem, ligarem o jornal lá, estiver assistindo o jornal, as divulgações que tem, vocês vão ver o seguinte: fonte do IBGE, taxa de emprego, desemprego, crescimento, tudo é o IBGE. Tudo é o IBGE. Nós fazemos. Por quê? Os programas que o governo federal manda, os programas que o governo do estado manda, vocês veem alguém do governo rodando o município de vocês para fazer os programas? Para levantar qual a necessidade do programa de vocês, vocês veem? Mas ele vem, o governo federal vem. Quem do governo federal que vem? Somos nós. Todos os programas feitos pelo governo federal é de acordo com os dados do IBGE. É de acordo com os dados do IBGE. Tudo, luz para todos, você até muito recurso para todos, tudo é do governo federal. Todo recurso que vem em programas do governo federal, todos são com dados do IBGE, porque eles estão lá em Brasília. Quem retrata a realidade do município somos nós. Quando todos os vereadores, todos os prefeitos tomaram posse dos municípios da Rede Capelinha, eu fiz um convite para eles ir lá em Capelinha, conhecer o município deles pela visão do IBGE. Entendeu? Conhecer o limite, os distritos. Nós temos a imagem de satélite do município com o mapa e os pontinhos de coordenada de todos os domicílios do município. Nós sabemos onde estão os aglomerados, ali tem 10 casas juntas, 50, 60, onde tem um isolado, que área que não tem casa nenhuma. Nós temos os pontos de todos os domicílios do município de Minas Novas. Para que serviria isso? Para a administração pública com vocês fazem ideia? Se vocês soubessem disso e visualizassem isso, imagine que vocês poderiam usar para desenvolvimento de política pública, para o planejamento municipal no município de vocês. Mas não tem interesse de saber. Não tem interesse de saber o que o IBGE sabe. Certinho? Felizmente. Eu estou nessa casa hoje, eu gostaria muito, no final aqui, que isso mudasse, principalmente hoje com essa casa. Certo? Hoje com essa casa. Porque nós conhecemos, nós visitamos aqui, constantemente nós visitamos por média, por mês, em torno de 1000 domicílios aqui no município. Qual que você visita 1000 domicílios? Em regiões distintas. Entendeu? Eu conheço Minas Novas, eu posso falar com vocês, eu conheço Minas Novas de ponta a ponta. Todo mundo vai falar num lugar ruim de ir, fala lá no Emparedado. Eu já fui no Emparedado e rodei aquilo tudo. Eu tive de domicílio por domicílio no Emparedado. Eu troco, porque eu tenho as coordenadas de todos os domicílios lá. Você entendeu? Lagoa Grande, Cruzinha, Ribeirão da Folha, Pedra Preta, que dá tristeza, aquela falta de água. Puxou lá da São Mateus, fazer São Mateus, o pessoal conjunto puxaram, mas dá tristeza que a conta, né? Agora tem iniciativa lá, Fazenda liberou, iniciativa quer deixar, você tem que deixar claro, que é deles, eles que fizeram aquilo, né? Eles que fizeram. O BIM
né? Que vai para Mangabeiras ali. Então, a gente... Então, a gente conhece a região toda, tudo que vocês imaginarem a gente faz. Tem um lugar aqui que a gente vai, deixa eu ver se eu lembro o nome. Eu tenho que sair do município de Minas Novas, entrar no município de Setubinha, dar a volta e chegar nos domicílios que tem lá. Ele está ali no final de Rubinho, só que eu não tenho acesso do lado de cá de Minas Novas, eu tenho que dar a volta. Se eu lembrar, eu falo para você. Então, o município é grande, o município não é pequeno, não. O município é muito grande, tá, gente? E eu me preocupo muito com o município. Porque a gente trabalha no IBGE, a gente faz trabalho, a gente retrata o município. A gente tira uma fotografia do município constantemente. A gente conhece, a gente sabe o que acontece aqui. Você entendeu? A gente sabe o que acontece aqui. Então, o que acontece? A gente tem até uma triste estimativa que a população aqui vai diminuir. A gente tem uma certeza disso. A população vai diminuir. Qual a característica econômica de Minas Novas? O que vocês acham? O que tinha que ser o forte e é o forte aqui economicamente de Minas Novas? Porque aqui não tem indústria. Não é verdade? O que é o forte aqui? Um município nessa dimensão toda. Agricultura, não é? Gente, está triste, tá? A produção está diminuindo. Quem está ficando na área rural? A gente não está... Crianças, né? Os pais dessas crianças, né? Pessoa na faixa etária de 25 a 40 anos, 45, 50 anos, ou idosos sozinhos. E os jovens? São que ficam se forem casados, tá? Com a família, eu estou falando para você assim. E os jovens? Não estão mais. Não estão mais ficando. Vocês concordam comigo? Hoje a realidade é notada também dentro da cidade. Hoje não existe jovem de 16 a 30 anos com todos que elas cantais também. Existe de trabalho e até mesmo de estudo. Sabe aquela pirâmide etária que o IBGE constrói da população? A faixa etária jovem no município tem diminuído, se você for olhar. E eu pergunto uma coisa para vocês. E no dia da manhã, que um dia essas pessoas que estão lá sozinhas, já na certa idade, não vão estar lá mais. Quem vai estar? Tem casas aqui, eu conheço região, tem casas aqui que estão até novas. Tem na luz, tem tudo, mas não tem ninguém. Não tem ninguém. E tem casa que eu passei, vamos supor, hoje, depois de 3 meses, elas já estavam, parecia que já ia cair. É uma coisa interessante. Casa, quando mora a gente, ela fica em pé, parece que a vida toda. O dia que não está vazia, ela vai começando a acabar, deteriorando. Entendeu? Então, gente, eu gostaria de falar com você o seguinte. Nós conhecemos a realidade porque nós retratamos. Quando a gente fala com vocês esse tanto de domicílio que a gente vai, e a gente tem uma vantagem na nova, o pessoal que vem na área rural é muito receptivo. Você chega, o pessoal chama, convida, e eles vão contando história pra gente, oferece um cafezinho, e toda casa você chega, tem um cafezinho, tem uma quitanda, tem um almoço, e você acaba tomando. Porque se você fala, não, muito obrigado, tomei agora, ele acha que você está fazendo pouco caso. Não é isso? E muitas vezes a gente tem que questionar, que a gente tem um tempo para pesquisa, a pesquisa essa semana, eu tenho que terminar essa semana e tal, e a pessoa vai contando um caso, você vai fazendo a pergunta, vai contando um caso, você vai fazendo a pergunta, e no final você fez o questionário e também você ouviu a história da pessoa. E eles falam de tudo. Eles falam de política, da necessidade deles, da situação deles. A gente sabe quem está indo lá visitar eles e não está indo, o que está sendo feito e o que não está sendo feito. E a gente conhece as estradas aqui, quanto é difícil as estradas aqui. Eu, graças a Deus, lá na agência nós temos uma Toyota Bandeirante 99. Com esse carro na agência também, eu tenho um problema de coluna, né? Porque tem lugar aqui que é só Toyota Bandeirante. Tem lugar que nem de Toyota, é a pé mesmo, tá? É a pé mesmo. E a gente vai.
Nós vamos que eu não consegui instalar meu computador, eu iria mostrar para vocês a imagem satélite, o arquivo digital do mapa, com todos os distritos e todos os domicílios na área rural, todos os domicílios que existem em Minas Novas, demonstrando ali para vocês, mas infelizmente o meu equipamento ele não foi compatível aqui. Então eu vou mostrar para vocês essa pesquisa, gente. E essa pesquisa Munique, ela é feita em todos os municípios e também o Estado responde essa pesquisa. O mesmo questionário que o município tem que responder, o Estado também responde. Olha, gente, para vocês buscarem informação, além de ter a agência aqui em Capelém, que nós estamos lá às horas de vocês, é um prazer receber. Nós gostamos de receber as pessoas que nos procuram para buscar informações do município, para fazer levantamentos. Tem um site do IBGE, www.ibge.gov.br, certinho? E hoje nós vamos falar, aqui você encontra tudo, até o mapa do município você consegue baixar ali no site, tá? Tudo que nós fazemos, todos os levantamentos que nós fazemos, nós divulgamos. O IBGE não faz nada para o IBGE. O que nós fazemos é demandado, o que nós fazemos é para vocês. Toda pesquisa que nós fazemos no município não é para nós, não guardamos nada, é para vocês. O nosso trabalho é para vocês. O motivo da gente trabalhar é atender as demandas, atender a sociedade, para que as pessoas conheçam. O IBGE é fonte de informação, é fonte de dados. As escolas, muitas vezes, talvez a gente passe despercebido pela escola, pega um livro de geografia, vocês já estudaram, tudo lá é o IBGE no livro de geografia. Os mapas, as informações, tudo lá que tem lá é o IBGE. Certinho? Então, além da agência, tem o site www.ibge.gov.br. Vocês entram, assim, é complexo, eu sei que é, mas é porque são informações demais, é muitas informações, né? Aí vocês clicam ali, tem lá o tópico canais, banco de dados, clica em banco de dados. Aí, cá embaixo tem pesquisa de informações básicas municipais do MIC. E lá, pesquisas municipais básicas e estaduais. Quer dizer, a mesma pesquisa que o município responde, o governo estadual responde. Abre aí a pesquisa aí, Munique, para mim, por favor. Aí a Munique, nós temos a pesquisa básica, o questionário básico, que trata de vários temas: saúde, educação, estrutura, prefeitura, recursos humanos, meio ambiente, assistência social. Tem anos que são demandados o suplemento especial, que é um questionário maior um pouco, que trata só daquele tema. Esse ano é cultura. O ano passado, o tema foi assistência social. Para que é isso? De acordo com a demanda do governo federal, dos interesses de saber se está desenvolvendo ou não aquela política pública, ele pede aquelas que a gente investigue os temas, né, de interesse do governo federal. Então, governo, clica lá em pesquisa básica, por favor. Então, tem todos os anos aí, ó. Tem anos ali que não tem pesquisa, porque na época do censo, devido à operação, uma operação gigantesca, uma operação monstro, não é possível a gente conciliar algumas pesquisas durante aquele ano. Certo? Mas clica aí na pesquisa Munique 2013, do ano 2013. Aí vocês têm a pesquisa em vários as tabelas, em vários formatos. Tem até a pesquisa completa que vocês conseguem baixar lá. Só que aqui embaixo, clica aí acima do perfil banco de dados, para a gente fazer uma busca mais rápida, para vocês entenderem, vocês podem fazer. Ô, gente, eu estou apresentando isso aqui para vocês, é para vocês conhecerem o que a gente faz, principalmente essa pesquisa, porque ela interessa diretamente a vocês. Qual que é o fim da Câmara? É legislar e fiscalizar. Legislar em direção àquilo, de desenvolvimento de políticas públicas, simplesmente. E acompanhar, avaliar o que está sendo feito no município pelo Executivo. É isso. Se o Executivo está cumprindo a tarefa dele de acordo, esse é o papel de vocês. Não é verdade? Essa casa tem um papel, ela existe para cumprir esse papel. Vocês são também, tem um fim de controle até da administração.
né, público do Executivo. Então, por isso que a gente mostra para vocês. Eu gostaria que eu vou mostrar um questionário ali para vocês, e eu quero abordar um ponto seguinte. Porque não só o Executivo, mas também o Legislativo, o que está lá não, ou que tem ações que não estão sendo realizadas, é para que vocês pensem o seguinte: se isso não está sendo feito, olha, tem isso aqui, por que a gente não faz? Se o governo está demandando, é porque deveria ser feito. Se o governo está demandando, é porque deveria estar funcionando. Olha, talvez é uma legislação. Você sabe, não precisa. Vocês sabem muito bem, melhor do que eu, vocês também fazem projetos de lei. Não precisa vir a demanda do Executivo. A iniciativa pode ser dessa casa. Aí tem alguma legislação que precisa ser feita ali, que há necessidade do município, aí ela não está sendo feita. Muito obrigado. Ela não está sendo feita, aí a iniciativa pode ser da Câmara. Então, esse questionário, ele é um ótimo indicador do que pode ser feito no município. Por quê? A administração pública que está falando o que tem e o que não tem, o que está sendo feito e o que não está sendo feito. Certinho? Ô, Breno, escolhe o Estado, aí escolhe o Estado lá, Minas Gerais. Digita aí para mim, aperta FN aí e digita Minas Novas. Tem que buscar, clique em Minas Novas. Aí. Então, isso é o questionário básico 2013. Em 2013 eu tive uma dificuldade enorme para conseguir esse questionário aqui em Minas Novas. Gente, é muito trabalho. Você entendeu? E, tipo assim, por que o IBGE quer isso e tal? Você nos dá prazo, vai dando prazo, vai pedindo, vai vindo, vai desgastando. Você entendeu? Na hora a gente. É difícil. É complicado. Aí, quem demandou o ano passado o questionário? Informações sobre o prefeito, se a administração pública tinha conhecimento da agenda de compromissos, dos objetivos de desenvolvimento do milênio. A gente levanta o recurso humano da prefeitura, isso é todo ano, tá? Igual 2014, eu não sei se vocês já tiveram acesso ao questionário, além do total de estatutários, CLT, que é quem tem carteira de trabalho, somente comissionados, estagiários e sem vínculo, a gente pede a quantidade por instrução. Sem instrução, ensino fundamental, ensino médio, superior, pós, assim em diante. Né? E em cada bloco, em cada tema da saúde, educação, a gente também levanta a quantidade de servidores naquele setor. Né? Só pergunta: quantos de vocês sabem quantos são os servidores aqui de Minas Novas? Aqui agora, vocês que estão aqui. Você sabe quantos servidores tem aqui em Minas Novas? Só os ocupados, né? Não estou falando de nativos e pensionistas. Você sabe quantos são os servidores públicos municipais? Exato. Assim, é só uma colocação assim. Se eu fosse do Legislativo, eu gostaria de saber todo mês. Né? Então, a função da gente é saber, né, quantas são as pessoas que trabalham para vocês. Igual eu tinha aqui no início, o servidor público, eu trabalho para vocês. Né? Eu aqui estou cumprindo uma obrigação. É meu papel, eu tenho que fazer isso. Né? Fica aqui acostumando com posição embaixo aí, por favor. Né? Aqui é 2013, tá, gente? 2013. 2013 tinha 1.103 servidores públicos. Esse ano é o que a gente espera que eles respondam no questionário. Aí a gente vai avaliar esse questionário, manda para Belo Horizonte avalia, manda para o Rio critica, vê se tem alguma coisa, e a gente publica. Aqui os termos estão lá na internet para todo mundo. Qualquer pessoa que tem um computador, uma internet, um tablet, um smartphone, tem essa informação. Né? Porque a gente vê muitas vezes a pessoa quer saber quantos servidores tem na prefeitura, né? Quantas pessoas trabalham no município. Então nós informamos efetivos estatutários lá 649,
comissionados, que é somente nomeados, 38, por portaria, e contratados, 416. Você recebeu o questionário de recurso humano esse ano? Ou eles não mandaram ele também? Não. Parabéns. Quase tudo que mandou, né? Clica lá em Minas Novas de novo, por favor. No isso em cima aí. Outra coisa é a seguinte: legislações de instrumento de planejamento municipal. Aqui as legislações, algumas legislações de instrumento de pergunta no ano. E olha, eu vou falar com vocês. Eu tenho 8 anos que eu faço essa pesquisa. Esse foi o menor questionário de todos os anos. Foi o menor. Né? Trata de gestão de riscos e resposta a desastres, porque de 2012 a 2013, vocês lembram? Tanta catástrofes que teve no Brasil afora, catachuvas e tudo. Aí o governo demandou o seguinte: queria saber como que o município estava preparado, né, se tivesse outra situação daquela. Quais os aparelhos e instrumentos que existiam no município? Aí ele queria saber isso. Eu achei até bacana quando eu apresentei isso no município aí, o prefeito lá presente falou assim: nossa, Ederson. Aí eu mostrei pelo questionário quais eram as perguntas que estavam querendo saber, as informações que queriam saber. Ele falou assim: Ederson, 2012, 2013 eu não tive não. Eu falei assim: questionário, não teve problema nenhum com as chuvas, desmoronamento, nem nada. Mas de 2013 para 2014 nós tivemos. Inclusive várias casas, algumas casas aqui se perderam, né, devido à condição das chuvas. E ela falou assim: Edson, vou ser sincero com o senhor, não ouviu o questionário. Se eu tivesse visto esse questionário, lido ele na época, tem muita coisa que hoje, pelo que nós passamos, talvez na época eu tivesse lido, eu tinha tomado iniciativa de fazer. E com certeza, o que está perguntando aqui, nós não teríamos perdido as casas que nós perdemos no município. Eu falei assim: coisa boa. Né? Eu cheguei num outro município e eles falaram assim: Ederson, lá pergunta se a gente tem conselho municipal escolar de transporte, conselho municipal de transporte escolar. Aí ele falou assim: não, inclusive nós estávamos, na semana que nós vimos o questionário, nós estávamos criando uma comissão de transporte escolar, porque não tem um conselho. Aí, como eu comecei a preencher o questionário, eu vi perguntando sobre isso, aí eu mudei a ideia, nós mudamos a ideia. Ó, espera aí, tem que ter um conselho? É assim mesmo e tal, eles têm como se faz o conselho? Vamos fazer o seguinte: nós não vamos fazer a comissão, não. Aí nós retomamos a iniciativa, Ederson, de criar o Conselho Municipal de Transporte Escolar. Por quê? Ele falou: porque nós vimos no questionário do IBGE. Eu falei assim: bacana, é isso que eu vim fazer aqui. Só que antes de eu falar e mostrar para vocês o que eu gostaria de ter em retorno de vocês em relação a aproveitar o trabalho do IBGE, vocês já estão fazendo. Olhar o questionário, ver o que não tem e começar a fazer para o município. Não é para o IBGE, é para o município, é para vocês. O nosso trabalho, a gente indica, é levantamento. Hoje ninguém faz nada sem pesquisa, sem conhecer. Você está aqui, você não tem a obrigação de saber tudo. Alguém tem que procurar as informações para vocês. E nós procuramos as informações. Nós indicamos a situação da população para vocês. Nós mostramos onde elas estão, quando são e como vivem. Certinho? Nós mostramos o que a administração pública está fazendo e não está fazendo. Então, é essa resposta, se parar para pensar, se tiver boa vontade, é isso que vai extrair das nossas pesquisas. E dessa pesquisa vai extrair isso, muita coisa. Vocês estão entendendo? Certinho? É isso que nós queremos. Eu não quero só ir a campo, coletar, divulgar e nunca ninguém usar os nossos dados. Olha, eu sempre falo, há muito tempo eu falo isso, e não é porque eu sou do IBGE, é porque eu conheço essa pesquisa. Se eu entrasse hoje como prefeito de uma cidade, porque conheço a Munique, e todo ano eu peço às prefeituras para tirar xerox, dou questionário ficar lá, e eu até falo que eles tiram e ficam igual. Porque quando eles preenchem o questionário, o responsável tem que assinar. Porque depois que eu divulgo no site, ele fala: não, mas aí está falando que não tem isso, mas nós temos. Ou fala: não, isso está errado. Eu preciso, espera aí. Quem prestou informação foi o fulano de tal.
Porque nós coletamos os dados, a pessoa tem a obrigação de passar certo. Não é? Então, se eu me candidatasse a prefeito, o prefeito no início fica perdido, o cara que nunca foi prefeito, ele não sabe por onde começar. Eu pegaria a Monique de todos os anos, iria dar uma olhada nela, começar pela mais nova, pesquisa mais nova. Olharia o que está marcado não ali, que trata de políticas públicas, e começaria a fazer. Você entendeu? Já é um indicativo. Já é um indicativo. E se eu seguir tudo que está ali, eu vou fazer tudo que se deve fazer na política pública. Porque todas as pesquisas da Monique abordam relação de todos os programas do Estado, da União, em relação ao município, para desenvolver programas no município, para desenvolver as políticas públicas, área de saúde, educação, assistência social, tudo que vocês pensaram, tudo. Ô Breno, só cliquei para mim lá, no primeiro lá, alagamentos, processos erosivos, 5.1. É simples, o questionário é simples. Se pegar um questionário desse ano, tem questionário que demora 15 minutos para responder. Vai ter questionário que demora 5 minutos para responder. Não tem nada complicado. É o tema que a pessoa lida todo dia. E sabe, o município foi atingido em suas áreas urbanas por alagamentos nos últimos 5 anos. O governo quer saber isso. Foi atingido sim ou não? Certo? O ano passado, o Minas informou que não. Né? O município foi atingido em suas áreas urbanas por processo de erosão acelerado nos últimos 5 anos. O município informou que não. Eu gostaria de perguntar a vocês já foram para aquele outro lado da cidade ali? Como é que eu não lembro o nome do... Porque aqui a gente não pesquisa por bairro, porque não existe bairro na cidade legalmente. Existe bairro popular, lugar. E a gente só pesquisa a nível do que é legal, do que tem lei. Ali. Ô gente, aquilo ali é o quê? Ali tem o quê? Ali tem um processo de erosão ali? Ali tem um processo de erosão. Nós temos toda a cidade, não, eu estou citando um exemplo que eu vim de Chapada agora, né? Eu li e eu lembrei. Durante os 5 anos, por que o governo quer saber? Porque teve um programa para os municípios recuperar essas áreas. E quando fala em programa, e quando fala de recuperar, se faz o projeto, se prova que essa área e vem recurso. Não precisa de recurso do município. Você entendeu? Mas não precisa ser do executivo. Hoje vocês estão conhecendo, olha o questionário, vê lá a realidade, a Câmara pode tomar essa iniciativa. Certo? Breno, volta lá no Meninas Nova Luizinho lá. Eu estou dando só um exemplo para vocês, gente. Depois eu gostaria, Aguinaldo, que você pudesse fazer um favor, se não for o caso, se a Câmara não fizer, eu mesmo, cada um me dá um e-mail, eu mando os questionários em branco para cada e-mail, ou se você puder imprimir e distribuir, tá? Para os vereadores. Esse mês 2014, o questionário veio bacana, tá? Veio muito, bem interessante. O 5.2. O município foi atingido em suas áreas urbanas por enchentes e inundações graduais nos últimos 5 anos? Não. Né? Aí tudo é não aplicável porque é relacionado à pergunta. Está vendo? Tudo é não aplicável porque é relacionado. Aí ele vem perguntando várias coisas em relação a isso. E tudo é não. Certo? Então, volta lá no Luizinho de novo. Então isso tudo aqui quer saber se o município tem defesa civil, coordenador de defesa civil, se está aparelhado para isso, qual equipamento que tem, além do que aconteceu, do que tem ocorrido, que são situações levantadas de risco, se tem uma gestão de risco, tem respostas para os desastres, está preparado o município para uma situação dessa, para saber se tem defesa civil, o que tem no município preparado para essas situações, se o município está atento a isso. Certo? Porque muitas vezes também o município faz um programa, faz um projeto, manda para o governo, vem a verba e aqui está, espera aí, se nós mandamos a verba, você falou que não tem, onde foi a verba? Aí começa a pesquisa, começa a levantar. Vocês acham que vão ficar só por isso, gente? Isso é demandado não é pelo IBGE, não.
O errado é isso, eles acharem que é o IBGE que está fazendo a pesquisa. Nós informamos, não é o IBGE. Nós mandamos uma carta de apresentação da pesquisa, informando o que é a pesquisa e quem está demandando a pesquisa. Eu mandei no e-mail do Aguinaldo, informando, não é o IBGE que está demandando a pesquisa. Não é. Você é presidente da Câmara, você pede o servidor da Câmara, vai ali fazer isso. É o servidor da Câmara que está fazendo? Não é o servidor da Câmara, ele apenas está cumprindo o trabalho dele, cumprindo a ordem. Quem está querendo é o Aguinaldo. A mesma coisa é o IBGE. É isso que a gente quer deixar claro. Entendeu? E nós não temos nada para fazer, para trazer prejuízo, pelo contrário, nós tentamos, através, retratando o município, construir políticas melhores no município. Eu preocupo demais com Minas Novas, com outro tema, outra situação, que é o desmatamento que ainda acontece em Minas Novas. Ele é indiscriminado. Vocês me desculpem, senhores vereadores, eu não vejo nenhuma ação em relação a isso no município, para evitar isso, para diminuir esse impacto do desmatamento do município. Entendeu? Eu não vejo nenhuma ação. Não tenho visto nada. Eu gostaria, se o aplicativo me aceitar, de mostrar para vocês todas as regiões que nós percorremos aqui. E eu acho, daqui para frente, com essa casa, que vocês estão aqui, em consideração a vocês, eu quero daqui para frente fazer um compromisso. Todas as pesquisas que nós realizamos no município de vocês, nós vamos mandar para o e-mail de vocês, informando que nós estamos no município fazendo pesquisa em tal lugar. Para vocês saberem. Tá? Vocês podem ter certeza, eu e minha equipe conhecemos Minas Novas. Nós conhecemos Minas Novas. Ali na Fazenda Água Limpa, depois ali saindo da fazenda, nós falamos o nome agora, se não preparar o nome, São Mateus, sentido lá a estrada, Capelinha Setubinha, do lado de lá uma parte Setubinha, mas do lado de cá é Minas Novas. Eu odeio tudo aquilo ali. Quando as máquinas estavam mexendo. Eles deixaram na beirada da estrada 5 metros, mas para dentro não tem nada. E ali tinha mata, árvores, que eu não abraçava ela. Eu vi elas no chão lá, eu desci do carro e vi elas no chão lá, eu não abraçava. Sem autorização, sem nada. As barras não conseguiam fazer nada. Fez uma parte, passou o fogo, as palmeiras, por exemplo, depois que quebra as palmeiras, eles conseguiram tirar as palmeiras. E ele, na verdade, a polícia ia lá e voltava de casa. Aí, só que é o seguinte, você teve lá na época, você viu alguma ação do município em relação a essa situação? Não teve. Nós, por que eu estou falando isso? Nós fazemos levantamento de extração vegetal e silvicultura. Até nós fazemos levantamento da produção de carvão nativo e de floresta plantada em Minas Novas também. O que mais? Pergunta alguma coisa que eu vou falar com vocês e vou contar que lá no site tem que nós fazemos pesquisa também. Tá? Nós fazemos pesquisa também. Nós temos uma pesquisa que chama Pesquisa TEVES, Pesquisa de Extração Vegetal e Silvicultura. Eu levanto todo mês, e é muito difícil levantar esses dados. As pessoas omitem muito, escondem muito. A gente pega os dados com EF, pega os dados com o caminhoneiro, em algumas fazendas de verde, passando, onde a produção de carvão está produzindo ali, mais ou menos por mês. A gente está fazendo essa pesquisa domiciliar, a gente está observando, e essa pesquisa, ela tem lá, a gente levanta a renda da família. Quando a renda é carvão, a gente coloca ocupação, carvoeiro, reflorestamento de eucalipto, cultivo de eucalipto, produção de carvão, que é atividade. A gente pergunta qual que é a renda. E a renda sua de quê? Não, minha renda agora é só carvão. Aí a gente pergunta, quanto carvão você está produzindo por mês? X.
E a gente vai guardando esses dados para somar aqui na produção de carvão do município. Eu já passei apuro aqui no município também. Já passei apuro aqui também. A gente cortando uma fazenda aqui por lá de Ribeirão da Folha, a hora que eu estou indo sossegado, nós passamos esse meio distante dos cortes, com o assusto, o cara vem embalar de lá, para na nossa frente. Não, até que esse não parou, ele parou do lado, ele bateu no carro, parou. Eu queria saber o que eu estava fazendo ali. Por que eu estava passando ali? Porque ele estava produzindo carvão. E a preocupação dele quando viu o carro lá, governo federal, né, poder executivo, ele ficou preocupado, né? E eu vi que ele não estava despreparado para mim naquele momento. Aí eu falei assim, não, por que você quer saber? Porque você está passando em propriedade, pessoal? Estou passando sim, eu sou IBGE, a gente mexe com pesquisa, tem algum problema? Não, tá, só isso, queria saber o que é, você quer negócio da fazenda aqui e tal, não é não. A gente não está olhando, eu falei, a gente está olhando fora de carvão, a produção de carvão não pode ficar sossegado. Eu posso ir embora agora? Não, tá bom, falou então. Entendeu? Em que situação você quer fazer pergunta? Porque estão trabalhando sem orientação nenhuma, e tal, trabalho. Aí eu te faço outra pergunta. Você está falando de situação aí. Você tem noção, tem conhecimento de qual instrumento de controle que o município tem feito em relação a isso? É isso que eu estou falando. Nós estamos tratando aqui do trabalho em termos de administração pública. Isso também, isso é política pública, tá, gente? Isso é política pública. Tudo que eu estou falando com vocês aqui é política pública. Não vou longe também. Lá no Grande Brasil, nós já fizemos a primeira vez e depois voltamos a fazer. Deixamos a rodando, a seca, e hoje está no dado de novo. Começando um novo trabalho para ver se E você sabe que é difícil, né? Porque ali tem muitos anos que existe essa situação. Né? Fechamos ele, o pessoal vai lá, rouba os pontos. Rouba o arame, rouba os postos. E eu não posso falar. Não tem que fazer calar. É complicado. Ele acionei a comunidade, inclusive, tem ligado 2 reuniões, para a comunidade se inteirar e juntar para fazer. Porque sozinho, inclusive, não dá. Eu falo o seguinte. Em termos de, falando tudo que a gente está falando em termos de política pública, eu estou falando, tudo que eu estou falando aqui é com base nos dados que nós levantamos, que está no site que o IBGE tem. Assim, tem muita coisa para se fazer aqui em Minas Novas. Eu gostaria muito, eu estou sua Scania, porque o questionário desse ano tem muito mais coisas, né? Abre para mim aqui saúde, Breno, por favor. Para mostrar para vocês, lá embaixo, conselho de saúde. A gente também trata do aí pergunta se tem os conselhos, né? Quantidade que reuniu, se tem fundo, o responsável pelo fundo. Volta lá, Breno. Desce lá. Saúde, agenda, contratação e organização sociais. O município faz contratação de serviço de saúde através de organização social, não. Volta lá. Mais embaixo. Meio ambiente. Existe no município Conselho Municipal de Meio Ambiente? Sim. Diz que tem um conselho. O ano de criação é 1995, ele é paritário, ele é caráter deliberativo, normativo e fiscalizador. Entendeu? Eu estou falando que você fez algumas perguntas, nós estamos abrangendo algumas situações aqui. Tem um conselho.
tem ele ainda, ele permanece, está formado, tem aqui pegam as reuniões, eles reuniram 2 vezes no ano, lá na época, até a pesquisa, há 12 meses atrás, faltando 12 meses para trás, na data que foi respondida, ele reuniu 2 vezes. Aí eu te pergunto o seguinte: todas essas questões levantadas aqui é de interesse e é de obrigação de quem está olhando também. É o conselho, é uma instituição constituída, não é? É um órgão constituído para isso, não é? O conselho. Não é isso, gente? Né? Deveria ter todas essas questões do município. Certinho? Aí quando você vê o seguinte, você lá vem no IBGE, lá no IBGE, falando que tem um conselho, e qual é o caráter dele, que ele reúne 2 vezes. E outra coisa, presta atenção, e por que não faz, não tem essa preocupação com o município? O que está sendo aí? Eu perguntei o seguinte: o que o município tem feito em relação à situação que nós estamos falando aqui dentro do meio ambiente? Aí vocês mesmos da Câmara não têm visto nada. Tem fundo municipal de meio ambiente? Sim. Né? Se tem fundo, tem repasse de recursos. Certinho? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Se tem repasse de recursos, tem dinheiro, daria para fazer alguma coisa. Você está me entendendo agora? Você tem onde recorrer. Tem um né, formado aí, o conselho, onde é o local, né, o órgão tem, para que se possa trazer as situações do município, e ali, como ele tem caráter deliberativo, ele tem condição de deliberar o que deve ser feito nessas situações. Ele tem caráter normativo, ele determina as normas que devem ser cumpridas. Ele tem caráter de fiscalizador, ele era para estar fiscalizando essas situações, para depois deliberar e determinar as normas em relação àquilo. Certo? Só para você mostrar o que a gente quer mostrar isso. O Benê está lá de 2012, volta lá no. Bom, entra na parte do céu que é mais rápido. Na parte do céu do lado da aba lá em cima. A gente dá um questionário. O questionário é mais ou menos aqui, e a gente está mostrando isso aqui porque a gente queria que vocês tivessem acesso a essas informações, não só em 2013, mas em 2012, 2011, 2009, certo? 2006, 2000, até 2001, está ali agora, estava 2000 esse dia, mas está agora 2001, deve ter aí, mas lá no outra opção você consegue baixar o review, para que vocês acessem e acompanhem, entendeu? Tem um link aqui que é cidades arroba, você clica lá em cidades arroba, se vocês quiserem depois eu mostro, e vocês clicam em Minas Gerais e clicam em Minas Novas, tem um link lá em Minas Novas, lá tem todas, é um link que tem todas, aí vai abrir uma página que tem todas as informações do município, todas as informações das pesquisas sobre o município está ali, lá tem até o histórico do município. Né? Nós solicitamos o município, pelos historiadores que tem aqui, né? E julgamos lá dentro a história do município, como é que formou o município, tudo tem tudo. Até o clima hoje em Minas Novas está lá. A população, quantidade de população, quantidade de domicílio, quantidade de população por homens e mulheres, urbano e rural, por faixa etária, de 0 a 1 ano, de menos de 1 mês, menos de 2 meses, menos de 5 meses, de 4 anos, de 0 a 4 anos, de 5 anos, de 5 a 10 anos, de 12 anos, de ano a ano e por faixa, né, também. Tipo assim, de 5 anos, 6 anos, 7, 8, 9, 10 anos e também de 5 a 10. Vocês entenderam? Vocês têm condição de fazer isso por distrito. Não só no município todo, mas por distrito também. Certinho? Está no site lá para vocês. Levantamento de produção agrícola, saneamento básico, temos informações de saneamento básico, inclusive alguns municípios nos procurou, a boa parte dos municípios nos procurou, buscando levantamentos, porque teve formado no município a comissão de saneamento básico, do programa de saneamento básico que o governo pediu, porque só depois de desenvolver ter a comissão, fazer as oficinas,
determinar tudo sobre saneamento básico e vai vir um recurso para o município. Se o município não fizer esse processo todo, não vem um recurso para o município. Vocês estão sabendo, né? Estou sabendo disso. Algum vereador participa da comissão? Não, né? Eu até fui convidado, eu participo da comissão lá de Capelinha. Eu sou um integrante da comissão. Então, esse é 2012, Guilherme? Olha, abre lá a composição de recursos humanos 2012. Era 2017, 2012 para 2013 aumentou o número de servidores. Volta lá em Minas Novas, né? Aí, 2012 tem recursos para a gestão municipal, legislação, instrumento de planejamento, comunicação informática. Qual que é a estrutura, e esse ano ainda bem, qual que é a estrutura que a prefeitura fornece, a estrutura que a prefeitura tem, o que a prefeitura faz para comunicar, para disponibilizar, para fazer a publicidade para a população, de que forma isso é feito, e qual a estrutura em termos de comunicação e informática da prefeitura. Agricultura, para mim, Breno, lá em equipamentos culturais e meios de comunicação. Existe no município, olha aí para você ver, esse é o site mais acessado do Brasil, gente. Não estou falando isso porque eu estou aqui falando com vocês, porque eu do IBGE não. Esse é o site mais acessado. Quando a pessoa joga um vídeo na internet, não aparece lá tantos acessos, tem um marcador, um contador. Esse é o site mais acessado do Brasil e com muito acesso internacional. Existe biblioteca no município, pública, sim. Museu, sim. Isso tem museu. Olha, vem o questionário, a gente questiona. Muita coisa envolvendo o questionário, a gente questiona. Eu não posso alterar o questionário, não. A gente pode questionar. A gente questiona, manda e-mail, manda ofício, mas o questionário, a pessoa responsável preencheu e ele assinou. Eu tenho que constar o que ele formou. Vocês estão entendendo? Tem teatro, centro cultural, cinema e assim por diante, né? Videolocadoras. Aí pergunta o que tem no município, passa dele. Volta para o outro lado dele. Só para vocês terem ideia de cultura que pergunta. Vai lá. Lá em cima de cultura. Abaixo um pouquinho, abaixo, vai para cá. Assim. Atividades artesanais. Só para. Aí perguntam o que é produzido no município, certinho? Bordado, barro, conchas, couro, culinária típica, fibras vegetais, frutas, sementes, madeira. Que tipo de atividade artesanal é produzida no município? Então lá, isso é para quê? A pessoa quer saber onde aqui no Jequitinhonha que tem artesanato. Ele entra no site e descobre. O certo é que tudo que tivesse aqui estivesse contemplado no questionário. Certo? Vai lá. Abaixa aí, assistência social. Aí só. Apoio técnico, plano e conselho. Só para você ter ideia. Existe no município plano municipal de assistência social? Isso é de 2012, tá? Que eu vou abrir, só para vocês terem uma ideia. Sim. Desenvolvimento do plano é avaliado anualmente? Sim. Existe conselho municipal de assistência social? Sim. Existe, aí pergunta que tipo é o conselho, quantas vezes pode abaixando? Existe fundo? Sim. Então, vai levantando toda a estrutura, o que tem e o que faz. Volta lá, a assistência social de novo. Vai. Serviços socioassistenciais. Realiza serviços socioassistenciais? Diz que sim. Executa os serviços da proteção básica? Sim. Aí vem falando quais. Executa os serviços de proteção especial? Sim. E vem falando ao médio dele o serviço de proteção. Abaixa aí. Executa o serviço especializado para pessoas em situação de rua? Não. Executa só um minutinho. Executa serviço especializado para pessoas com deficiências, idosos e famílias? Não. Tá? Dá um exemplo para vocês do que eu estou falando. Aqui, ó. Pergunta se executa.
Executa serviço precisado para pessoas com deficiência, idosos e suas famílias? Não. Aí quando vocês veem aqui, vocês pensam, essa é uma resposta questionária. Então o que a gente quer é que não seja só isso. Vocês venham refletir, peraí, no município não tem isso, até hoje não tem, precisa. O que é que a gente pode fazer? Nós podemos fazer uma lei, uma legislação que visa atender esse público-alvo? O que está sendo feito para esse público-alvo no município? Né? Por que não tem esse serviço? Certinho? Quem já foi na assistência social saber os serviços que estão sendo desenvolvidos durante a semana, durante o mês? Vocês estão entendendo? Ó, vocês vão, acompanham, você entendeu? E o questionário, o que é que eu quero passar para você? Que o questionário desse ano, que está aqui, como desse ano, 2014, ele questiona esses assuntos. E vocês mesmos que são da Câmara, fiscalizam, e também tem que cobrar, né? Aquilo que não tem, que tem, vocês vão ver se está funcionando direito. O que não tem, vocês vão tentar saber por que não tem. E o que vocês podem fazer para que aquilo passe a existir. Vocês estão entendendo, gente? Abaixa aí, por favor. Então você vê, aí para baixo já não tem mais nada. Abaixa mesmo. Certinho? Então, todos os questionários de todos os anos estão aí, com vários temas, com várias questões sendo levantadas. E o que a gente gostaria é isso, é que vocês conhecessem os dados do IBGE. Que vocês conhecessem o IBGE, a gente está lá, as ordens para atender. Igual eu falei com vocês, nós, além de pesquisas, a gente faz a cartografia do município, os mapas da cidade, do município, dos povoados, das vilas, dos distritos, né? E fazemos pesquisas constantemente pelo município de vocês. Pergunta? Alguma pergunta? Sobre o que foi apresentado aqui até agora? Esse questionário que depois de enviar para vocês? Ó, teria que enviar, mas nós combinamos que nós iríamos buscar. Nós iríamos recebê-los hoje aqui na reunião. Dia 2 de julho nós mandamos e demos prazo até hoje, mais de 30 dias. Eu quero suspender o recurso do bem parece que estava no seca, o negócio não estava esse ano, não estava incluso esse ano. Olha, tem esses programas do governo, não adianta mandar projetos para lá se o município não tem certas coisas, gente. O que eu estou levantando a questão para vocês aqui é isso mesmo. É para o município, olha, eles deveriam estar aqui também. Se não tem certas coisas, providencie. Porque tem programas, projetos vão fazer pedindo recurso que não vão vir. Porque eles vão falar, vocês não têm essa estrutura, para que está pedindo esse dinheiro? Vocês não desenvolvem essa política, para que vocês estão querendo esse dinheiro? A gente sabe que nos últimos anos nunca teve tanto recurso a ser disponibilizado. O problema são os projetos, como eles chegam lá. Tá? Isso eu falo porque a gente tem notícia. Tá? É o modo que eles chegam lá. Aí eu já vi, igual o secretário falando, eu dou uns projetos lá, mas eles não resolvem. Diz que está errado, é perder e não manda dinheiro para a gente. Mas espera aí. Aí eu escutei a pessoa do órgão falando com ele, mas espera aí. Você tem ideia de como é que você mandou o teu projeto? Porque esse projeto, meu amigo, você não vai receber nunca. Nunca. Entendeu? Nunca. Tem projeto que você manda e eles mandam, você tem que providenciar isso e isso, você tem que comprovar. Né? O caso da seca, né? da estiagem que teve o município tem que provar que teve aquilo. Né? Vários municípios conseguiram alcançar aquele benefício, provar, foram com dados do IBGE. Conseguiram provar que, na verdade, o município. Porque quando a gente faz levantamento agrícola, a gente coloca lá a perda da safra. E a gente coloca o percentual que foi perdido. Então, nós somos o órgão oficial que estamos validando aquela informação. Né? Chapada mesmo conseguiu por isso. Ele pegou os dados do IBGE como uma fonte, né? O coordenador lá
olhou e falou, não, agora sim está garantido. Antes não, mas agora está. Porque a fonte é confiável, é IBGE. Pergunta o Carlos, lá em Chapada, que ele vai contar para vocês. Certinho? Então, é uma situação. Eu gostaria que vocês acompanhassem, eu gostaria de contar com o apoio e colaboração de vocês, que vocês me ajudassem a receber esses questionários da prefeitura antes que eu tome alguma providência. Eu gostaria de contar com o apoio de vocês, que vocês cobrassem do executivo e do prefeito. Que o ano passado, esse ano eu nem liguei para ele. O ano passado eu liguei várias vezes, pedi ele apoio e não tive assim apoio, né? E é triste a gente saber que uma instituição que trabalha tanto por esse município, certo? Como o IBGE, e não tem esse entendimento do nosso trabalho, do que nós fazemos aqui. Tem esse entendimento. Você pegou o envelope na base do Tem alguns questionários, só que eles estão a lápis e sem assinar. Não posso receber a lápis nem sem assinar. Hã? Não, você tem ele em branco. Nós precisamos que a prefeitura responda a ele. Porque ele falou que a prefeitura preencheu o questionário a lápis e não assinou. Eu não posso, esse para mim não é receber questionário. Quanto que é o total? Vamos ver o total de servidor público aqui. Porque eu acho que gente trabalhando lá deve ter, né, gente? Pelo menos isso, né? Pelo menos mostrar. Será que essa internação vai aumentar? Não, esse aqui está em caneta. Aumentou um pouquinho, foi para 1.149 servidores públicos informados. É o que eles informaram. Você me pergunta, Ederson, os dados estão certos? Eu não fui lá contar o pessoal, nem puxar o relatório dele. Ele assinou, quer dizer, a pessoa, nesse caso aqui, assinou. Quando aí ele faz um trabalho, está lá mais tempo, faz um trabalho, né, bacana, com certeza, eu acredito que, né, ele assinou e está aqui. Tem 1.149 pessoas lá e 7 pessoas com deficiências ocupadas na administração pública. 608 são efetivos, 26 comissionados apenas por portaria e 515 contratados. Aumentou bastante o número de contratados, né, na administração pública. 515 contratados, aqueles que, né, então depois que ele entrou, né, chamou, colocou para trabalhar muitas pessoas sem concurso público. 1.149. Tem gente demais, né? Tem um questionário que. Duas coisinhas. 608. Sem instrução 33, ensino fundamental 84, ensino médio 240, ensino superior 251. Nós vamos criticar isso. Não estou recebendo aqui, mas não quer dizer que essa informação é que vai para o site, não. Eu vou fazer um comparativo com os últimos anos, vou questionar a prefeitura e vou dar um parecer. Se tiver alguma coisa errada, eu vou ouvir, ele vai preencher o formulário e vai assinar o formulário novo. Eu vou ficar com o novo e devolvo isso para ele. Certinho? A gente não digita e não divulga nada antes de ter a confirmação dele. É isso mesmo? Esse é o certo? A gente faz a comparabilidade com os anos anteriores. Tá ok? Certinho? Isso é o quê? Aí, ó, o questionário da saúde está preenchido a lápis, faltando uma coisa para ser preenchido e não assinou. Aí, gente, o questionário da saúde, ele pergunta, só para vocês terem ideia, existe no município estabelecimentos públicos ou conveniados ao SUS com leitos e berços de cuidados intermediários? Não existe. Qual município de referência? Diamantina. Você entendeu? Aqui pergunta, quantos são estabelecimentos? Existe no município estabelecimentos de saúde públicos ou conveniados ao SUS que realizam parto hospitalar no município? Diz que sim.
né? Estabelecimentos públicos municipais, espera aí, o hospital é público municipal? É a fundação que não é do município. Respondeu errado. O secretário de saúde não sabe isso. Vocês entenderam? Eu que moro aqui, eu sei. É do município? É municipal o hospital aqui? Não. E onde faz parte é solar, não é não? Então. Mas peraí, aqui está perguntando se é entidade pública ou municipal. É a fundação. Ela é de caráter privado. O atendimento é público, mas é uma empresa de caráter privado. Com relação ao serviço de vigilância em saúde, a gestão municipal realiza, aí eu precisava de saber se realiza e quantas pessoas alocadas em branco. Existe um município estrutura similar ao programa de saúde e família? Não. Existe um município de atendimento odontológico básico no programa de saúde e família? Sim. Quantas equipes? 10. Quantos odontólogos? 10. Certinho? Então, pergunta tudo sobre a saúde. Quantifique os estabelecimentos de saúde administrados por terceiros. Diz que aqui tem um administrado por terceiros. Existe um programa de agentes comunitários de saúde? Diz que tem 77 agentes. Então, vocês vão ter acesso a todas essas informações, né? E com isso aqui vocês vão saber o que tem, o que não tem e o que pode ser feito. Esse é o objetivo, tá, gente? Da gente estar explanando essa pesquisa para vocês. Eu não vim cá para cobrar questionário da prefeitura, não. Deixar bem claro isso. Porque, na verdade, eu ia receber aqui, dar o scanner ali, eu iria escanear enquanto eu fazia uma apresentação rápida e iria apresentar os questionários esse ano para vocês. De forma nenhuma. Eu vi na boa fé que eles estavam prontos. Inclusive, terça-feira, minha colega aqui da prefeitura pegou uns 2 ou 3 blocos e o Aldo falou que eles estariam entregando hoje. Certo? É quando aconteceu. Porque me entregar aqui, vocês podem olhar aqui, ó. Está lá, pessoal. Está lá, vocês podem olhar. Certinho? Gente, alguma pergunta? Ederson, boa tarde. Meu nome é Alex, sou vereador. Você como servidor, recebo representar o público, me paga. Está aqui, eu fico triste. Essa casa aqui são 13 representantes, mas só 7. Acho que tiveram consideração e respeito de estar presente. Eu acredito que todos deveriam estar aqui, né? Mas não, infelizmente não estão. Peço desculpa do povo de nossa cidade por descaso por parte do executivo. Possa um erro, né? Descaso, tamanho descaso. Sabemos da importância que tem todas as pesquisas feitas pelo IBGE, como você nos disse, eu já tenho conhecimento, boa parte dos recursos que vêm para o nosso município vem através dos levantamentos que são feitos pelo IBGE. Então, quero aqui também que já pedi os nossos colegas vereadores, depois da explicação que você passou para a gente aqui, da importância que tem esse trabalho, que nós precisamos estar cobrando do executivo uma maior seriedade, juntamente com vocês. Eu agradecer. Não, eu agradeço. Então eu espero que é hoje. Como o meu intuito não é esse aqui, de estarmos aqui, mas hoje eu peço que vocês a colaboração que me ajudem a acompanhar a prestação das informações que o IBGE solicita à prefeitura, que é demandado pelo governo federal. E outra coisa, como que a pessoa não pode informar se ele está trabalhando já há quase 2 anos? Você está trabalhando? Trabalha no órgão lá, né? Na saúde, na educação, e deixar de preencher, ou entregar do jeito que está lá, sem assinar. Nós orientamos e nós mandamos, junto com os questionários, um manual, uma orientação de como preenche. Então, se há alguma dúvida, essa dúvida é tirada nesse manualzinho de orientação. E lá informa que deve ser assinado. E nós falamos. Inclusive, nós sugerimos para eles que, quando preenchessem o questionário, não gastariam mais de 30 minutos para preencher todos, que eles marcassem o horário e sentassem juntos. Isso foi no dia
no início do mês, quando eu liguei antes de mandar o questionário. Eu liguei, conversei, convidei, vocês entenderam? Então, é isso aí, gente. Eu gostaria de falar para vocês o seguinte: nós podemos, como IBGE, fazermos parcerias com o município, colaborar na área de saúde, coisas que não fora do nosso trabalho, poderia estar colaborando para a área de saúde, informações, em mapas. Aqui vocês sabem quantos são os cadastros na área de saúde? É maior que a população. Você sabe, aí, quando a gente vai fazer o censo igual o censo agora, o pessoal fala: Ederson, o IBGE está errado, porque nós temos tantas pessoas em atendimento à saúde e a população é menor, claro. Aí eu pergunto: será que o erro está do IBGE ou nos cartões do SUS? Porque sempre aqui a quantidade de pessoas cadastradas no SUS, no cartão SUS, é maior que a população. Certinho? Pode ter revertido agora, esse mês. Porque, inclusive, esse cadastro ele é variável. Se vocês entrarem lá, cada época tem uma quantidade lá. Tem mês que tem mais, tem mês que tem menos, a gente não entende como é que é esse critério. Certo? Então, a gente poderia ajudar em termos da área de saúde. Nós temos mapas, oferecemos às agentes de saúde, os mapas, as localizações dos domicílios, entendeu? Faríamos até um croquis para eles trabalharem os setores que eles trabalham, né? Nós temos como fornecer as estradas todas do município, das áreas rurais, colocar isso tudo no mapa, os pontos das escolas, ou então as escolas, com as estradas até as escolas no mapa, e o material para eles usarem. Você entendeu? Nós poderíamos, junto, elaborarmos um meio de fazer um levantamento agrícola melhor, até um projeto inicial, um zoneamento rural, agrícola aqui no município, mas a gente sempre fala isso e ninguém interessa. Tá, velho? Ninguém interessa. Isso pode ser certeza, ninguém interessa. Olha, se eu viesse aqui, marcasse uma reunião e falasse que ia assinar um convênio, não caberia de gente aqui. Mesmo que falasse todo, assim, olha, o IBGE, assim, nós não assinamos convênio, nós não fazemos isso. Se eu falasse só um convênio de um carro velho, estaria cheio isso aqui, só para assinar um convênio comigo. O nosso recurso, ele não é direto. Pá, o IBGE depositou dinheiro, o IBGE não faz isso. Mas, indiretamente, nosso trabalho traz recurso. E eu tenho sempre falado com os municípios, somente na época de cima. O pessoal preocupa tanto com o FPM, eu falo: gente, se vocês fizerem os projetos que podem fazer e deveriam fazer, o recurso que vem pelos projetos é maior do que o valor do FPM. E a gente não vê isso no município. E eu não estou falando bobagem, gente. Eu não estou falando bobagem. Tá? Olha, eu estou preocupado com Minas Novas, porque nós andamos Minas Novas, urbano e rural. E eu nunca vi, não é porque eu não estou recebendo os questionários, não. Mas eu nunca vi Minas Novas como está. Eu até pensei que em anos anteriores estava pior. Em administrações anteriores estava pior. Você entendeu? E infelizmente não. Eu dou a palmatória que eu estava errado. Você entendeu? Eu dou a palmatória que eu estava errado. Tá? Eu pergunto a vocês estão satisfeitos com o município do jeito que está? Se vocês estiverem satisfeitos, não precisa nem pesquisar o IBGE, nem buscar esses dados. Vocês estão satisfeitos com a situação do jeito que está? Porque pelos dados do IBGE se sinaliza que muita coisa pode ser feita, que muita coisa pode ser mudada, e que a gente pode, e nós estamos aqui para oferecer parceria, para sermos parceiros, trabalharmos juntos, retratar de Minas Novas, conhecer Minas Novas, e através do nosso dado fazer um diagnóstico para saber o que precisa ser feito, onde precisa ser feito. Nós temos condição de ajudar e colaborar nesse sentido. E nós só queremos isso. Eu vim aqui hoje fazer essa reunião, Aguinaldo, você está sabendo, eu te pedi alguma coisa, você me buscar, você me dar combustível, você pagar nada. Nós somos lá em Chapata. Pergunta a eles se eles gastaram um centavo com a gente. Nem um centavo. A gente tem que agradecer o espaço aqui, ó, e para fazer isso eu estou gastando sua luz, o espaço aqui com vocês, mas não fazemos nada. E todas as parcerias que nós fazemos, o município não gasta nada do IBGE, não. Nada. Né? Nada, gente. E a gente evita custo para o município.
A gente até tenta evitar mesmo, até não tem mesmo, porque o gasto é do IBGE do trabalho que a gente faz. Certinho? Gente, eu gosto. Edson, eu gostaria de agradecer a presença sua aqui e até pedir desculpa pela falha do executivo. Eu acho que hoje nessa reunião não está ninguém aqui, mas agradecer pela essa aula que você deu para nós aqui hoje. Hoje tem muita coisa aqui que eu aprendi muito, que eu não sabia. Vou procurar estar mais focado na área do IBGE para aprender um pouco mais e gostaria muito, vou deixar um e-mail, se você pudesse mandar para mim 2 informações que eu vou estar mais ligado. E gostaria de fazer uma pergunta a vocês, não sei se está na sua área, sim ou não, você vai me responder. A respeito dessa mineradora para vir para o município nosso, você tem algum conhecimento na região de Belão da Folha? Olha, você já tem ali uma empresa que faz mineração, que faz lá, né? É mineração. Mas assim, a situação da vida dela, eu não sabia. A gente não tem nada que a gente faça levantamento. É igual a mineradora que lá a gente sabe, a gente pergunta, a gente conversa com moradores, sabe, a gente tem lá a gente tem uma visão como aquilo funciona, quantas pessoas trabalham lá. Não que o IBGE faz demanda, a gente acaba perguntando, sabendo, para a gente saber o que está desenvolvendo, se tem uma empresa, quanto ela está ofertando ali de condição de trabalho para os moradores da região. Porque aquilo é um indicativo para nós, se está absorvendo mão de obra ali naquela região e qual a condição. Porque até na hora de a gente for no domicílio fazer uma pesquisa, a gente sabe que aquela pessoa trabalha na mineradora, quanto que ele ganha, então a qualidade de vida dele está melhorando. O indicador nosso que a gente coleta, ele vai ser melhor, entendeu? Nesse aspecto, sim, vai se acompanhar a criação dessa empresa, assim, nós não temos informação, não. Entendeu? Agora, eu sei o seguinte, que uma boa parte da área de Minas Novas, que já foi requerido o direito de subsolo de várias áreas dessa região aí, por algumas empresas, inclusive empresas grandes, tá? Quer dizer, que o solo ali não está sendo o solo, né? Não está sendo hospedado para o pessoal. Tem feito, eu sei que o pessoal tem feito análise por aí afora, isso a gente tem conhecimento, tá? E que com certeza, algumas empresas com certeza vão ter interesse de vir explorar essa região aí, você pode ter certeza. Tem um fator positivo e tem um fator negativo, né, gente? Você sabe muito bem qual é o positivo e qual é o negativo disso aí, mas muita gente chama isso de progresso, né? Eu sou Diva, eu quero agradecer pela presença sua do Breno por ter vindo. E acontece às vezes, muitas vezes a gente quer começar com fiscalização, começar a procurar saber de alguma coisa, resolver, e não tem assim, por onde eu começar. E deu para perceber que parabenizar pelo desenvolvimento em cavalo, né, que se desenvolveu muito bem, e está dando para perceber que através desse questionário, de corrigir, é claro, a gente vai ter a correção, e a gente ter esse conhecimento em mãos, a gente vai ter assim, a gente tem a base, o primeiro passo para poder estar começando, desenvolver os trabalhos, buscando saber o que está acontecendo. Quando eu ouvi as coisas, sim, se tem como resolver, porque ele vai resolver, não vai pedir mais. Obrigada. E outra coisa, assim, vocês não têm que pedir desculpa, não. Porque, com certeza, vocês estão aqui, estão cumprindo o papel de vocês, e o executivo é o executivo. Eu não sinto assim, não tenho essa relação com vocês, não preocupa não, eu até agradeço por você estar aqui, tomando seu tempo, ocupando seu tempo, mas é porque a obrigação é deles, na administração deles, no trabalho deles, nem para o IBGE não, porque essa obrigação deles não é para o IBGE não, a obrigação deles é com a sociedade, porque essa informação não é para nós não, ela está lá, tanto que eu propus para vocês, que ela está lá para qualquer pessoa acessar. A obrigação dele é com a sociedade, com os moradores de Minas Novas. Ele tem publicidade do que a prefeitura faz, tem publicidade da finança da prefeitura para a população. Vocês vão lá, requer, vocês têm os dados facilmente. É isso, informação importante. Está acontecendo isso? É isso que vocês têm que começar a refletir, né? Anderson, boa tarde. Só tenho a agradecer a sua presença, por essa por essa
dizer assim, essa audiência, né? Não, é só mesmo uma apresentação muito simples. E com certeza nos enriqueceu muito, né, com a sua fala aqui. Eu te confesso que muitas coisas também que eu não sabia. Eu estou aprendendo bastante, a partir de agora procurar mais, para a gente estar fazendo o que você colocou, cobrando o executivo, né? Não é um convênio que poderia na cidade hoje, mas partir daqui talvez para estar fazendo um convênio, né, com base nesses dados que você está colocando aí, com base nos dados das secretarias do município. Né? Pode ter certeza, essa casa está sempre aberta, eu, enquanto vereador, enquanto presidente da Câmara, eu preciso do beijo pode estar em contato com a gente, do que for preciso, você pode ter certeza que nós estamos aqui de braço aberto para estar fazendo o melhor para o nosso município, junto com o IBGE Regional de Campina. Muito obrigado. Eu agradeço e quando vocês precisarem, igual eu não acabou que eu acho que a gente está até passando o tempo que a gente estava previsto, mas tem temas aqui que a gente poderia abordar em termos de pesquisa do município, que a gente gastaria muito mais tempo, com certeza trairia muito mais atenção de vocês e outras pessoas que poderiam interessar no assunto que nós temos, porque o que eu falei com vocês, tantas pesquisas que a gente faz constantemente no município, e o que a gente está fazendo é retratar o município, é trazer informação da população, da condição de moradia, da condição das políticas públicas, você entendeu? E o que o IBGE faz é dar condição de desenvolver política pública. É simples, é basicamente isso, tá, Aguinaldo? Então a gente não pode estar distante disso, longe de vocês, porque o nosso trabalho é que dá condição, muitas vezes, do governo, é o que dá condição sempre ao governo de desenvolver políticas públicas e os programas. E o município pode fazer. Não precisa das coisas vir de cima para baixo. As coisas podem ser construídas na base. A base que eu falo é o município. O município pode fazer muita coisa, tá? Sem ficar, esperar só em cima e tudo, porque há condição, tá bom? Meu nome é João Antônio. Eu estou, como se diz no início, eu me senti envergonhado, né? Saber esses causos, esse distanciamento que está aí, né, do prefeito, né, da administração, junto ao IBGE, sabendo dessa condição que tem, né, que possa estar dando, possa estar colaborando, né, com o município. Eu fico aqui, até pensando, quando eu vejo, às vezes, as cidades vizinhas desenvolver, né, muitas vezes é porque tem se inteirado juntamente do IBGE, porque, como você falou, esse questionário é uma direção para uma administração. É quando aquele administrativo, aquele prefeito que ganha a eleição, se ele buscar trabalhar juntamente desse questionário, ele vai ganhar, ele vai avançar a sua administração, porque é uma direção, vai estar direcionando ele a começar a sua administração, né? Então, assim, você está de parabéns, eu fiquei, como se diz, com vergonha, mas agora, sim, para mim foi um curso, né, que nós tivemos aqui, esse pouco tempo, uma orientação que foi muito bom, tá? Com certeza, eu tenho certeza que cada um aqui vai buscar mais, né, para poder trabalhar melhor. Foi uma orientação ótima que nós tivemos aqui. Nós tivemos reunião na parte da manhã, eu fui até Valagoa Grande, mas cheguei lá e falei, eu vou voltar para a reunião, porque eu até pensei mesmo que às vezes ia estar faltando dos vereadores, né? Mas não estou arrependido, tá? Foi ótimo. Você está de parabéns, viu? Obrigado. Muito obrigado, gente. Eu só espero o seguinte, que a administração pública de Minas Novas tenha esse tratamento só com o IBGE. Não que eu gostaria disso, que eu gosto disso. Eu espero que a posição da prefeitura, da administração pública, seja só com o IBGE. Que com a cidade, em setor nenhum, em segmento nenhum, esteja tendo essa mesma resposta que nós estamos tendo da prefeitura e temos tido. Porque em 2013, em outubro de 2013, só para conhecimento de vocês, tá? A direção, não foi eu, a diretora do IBGE mandou um ofício para a prefeitura, pedindo à prefeitura para mandar, porque nós estamos atualizando a base para o censo, nós fazemos o censo de acordo com a legislação, que é legal. Documentos
de limite, de lei de limite, tudo que trata usar a fotografia, ela tem uma relação dos documentos que nós precisávamos. Até hoje eu não tive resposta, e várias vezes eu cobrei. Inclusive o município mudou o período urbano aqui, em 2010, uma lei, que nós cobramos lá dentro, agora há pouco tempo nós tivemos a lei que está aqui, mandou, e muda muito o perímetro urbano. Eu queria até aproveitar e perguntar a vocês, que era um tema que eu iria tratar junto com a administração pública hoje, vocês já fizeram uma relação do limite antigo e do limite novo do área urbana? Vocês têm conhecimento do limite anterior e do limite atual, do limite do perímetro urbano aqui, da área urbana da cidade? Eu tenho, mas não total. É porque, tipo assim, essa lei nova, ela deixou de fora parte da área urbana que a lei antiga contemplava.